Fala pessoal, boa noite. Vim aqui trazer mais uma palestra, mais um ensinamento. Logo a gente fala que a gente não tem a verdade absoluta, é o nosso ponto de vista, é o meu ponto de vista, né? Posso estar errado, também posso estar certo, né? Então é um ponto de vista de cada um de nós. Bom, hoje, na palestra de hoje, eu venho trazer para vocês esses 4 tópicos aqui, tá? Que é o espírita, o espiritualista, o universalista e o kardecista, tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre os espíritas, tá? Esse vídeo aqui que eu tô gravando, ele foi inspirado num vídeo que eu vi no YouTube, tá? Que é um rapaz que eu tô entrando em contato com ele. O nome dele é Ricardo, por enquanto eu só vou falar só o primeiro nome dele, tá? É o Ricardo, é um vídeo muito interessante. Ele traz muitas informações, ele é um cara universalista, um cara super mente aberta. E eu gostei muito dos vídeos dele e me identifiquei, né? Não com tudo, mas com boa parte dos ensinamentos que ele vem trazendo, eu me identifiquei. Então, eu venho trazendo aqui também, vou adaptar ao meu também, um pouco do que eu entendo, né? Trazendo um pouquinho do que ele ensinou lá no vídeo dele, tá? Que é isso aqui, tá? Espírita, né? Que no meu ponto de vista ele fala e eu também concordo, né? Espíritas são todos aqueles que trabalham com espíritos, né? Tanto é que aqui, ó, espíritas, espírito, tá? Botei aqui entre parênteses espírito. Então são todos aqueles que tá com toda a parte religiosa, né? Toda a parte que trabalha diretamente com os espíritos, que é a Umbanda. A Umbanda trabalha diretamente com os espíritos. Um candomblé, mesa branca, tá? Espírita é todo aquele que trabalha diretamente com os espíritos, tá? No meu ponto de vista, né? Que faz todo sentido, porque por ser uma linha de frente, né? Tem que ser colocado como espíritas, apesar de o espírita, né, ser batizado somente como kardecista, tá? O espiritualista é todo aquele que trabalha com um espírito. Então, o espiritualista não deixa de ser um espírita, tá? Trabalha com holística, com esoterismo, tá? Trabalha também com os elementos, com pedras, velas, plantas, trabalha com energia, né? O reiki, né? E esses caras que trabalham com mesa radiônica, está tudo englobado, colocado como espiritualista, tá? Então, vocês veem que espírita e espiritualista. E agora vem o universalista, tá? Que o universalista, ele é um cara que é espírita, é espiritualista, né? Porque a gente trabalha diretamente com os espíritos, tá? A gente trabalha também com a parte holística, a gente trabalha com planta, a gente trabalha com as pedras, a gente faz o tratamento de cura aqui na casa, tá? Agora vai ser 2 vezes por mês o trabalho de cura aqui na casa, né? A gente vai trabalhar com reiki, então a gente também trabalha com a parte de espiritualista, tá? Então, assim, o universalista também trabalha com a parte de ufologia e trabalha com a parte física quântica e metafísica, que é energia, que é um ponto que você, quando começa a estudar física quântica e começa a estudar metafísica, você vê que você pode tudo, tá? E depois eu vou falar mais um pouquinho a respeito do universalista, que é o que eu sou, tá? E temos o kardecista, que ele é espírita, porém ele se encaixa numa doutrina, tá? Por isso que fala doutrina espírita.
tá? O kardecista, né? Eles trazem muito conhecimento, tá? Eles trazem muito conhecimento, porém, para mim, eu, Maico, falando, eu não me vejo sendo espírita kardecista, tá? Essa semana eu fui num centro espírita muito famoso aqui no Rio de Janeiro, né? Eu fui num centro espírita muito famoso, muito grande, né? E assim, admiro o trabalho deles, um trabalho lindo, né? Que começou lá de baixo, começou com um galpãozinho e cresceu, foi crescendo, crescendo e tomou assim um tamanho assim incrível. E nós temos que ver o esforço, né, de cada um. Então, eu fui lá, né, visitei a casa, fui conhecer a casa. Só que eu vindo como todos sabem, né, que acompanham o nosso canal desde o início e conhecem a história de cada um de nós, médiuns, eu vim de uma religião evangélica, onde também tem doutrinas, tá? A gente tem muita doutrina na igreja evangélica. E eu fiquei um período lá, né? Só que chegou um período que a espiritualidade falou, olha só, pronto, o teu período aqui já deu, né? Então não tem porquê eu sair da igreja evangélica, que é uma doutrina, e entrar numa outra doutrina, né? Logo que eu me vejo, pelo que eu me conecto com a espiritualidade, eu não nasci para ser preso, para ficar preso numa doutrina. Eu nasci para ser livre, tá? Eu nasci para ganhar asas. Então, assim, a doutrina kardecista, ela traz muito conhecimento. Porém, né, os kardecistas, eles vê a evolução de toda a humanidade somente nos 23 livros de Allan Kardec, né? Então, assim, o universo é muito mais que isso, tá? O universo, ele vai muito além. O universo, ele de todos os livros que a espiritualidade traz, ainda vai muito além. Então, assim, eu vejo que a doutrina espírita, né, que eu estou colocando aqui os kardecistas, eles têm um conhecimento além da igreja evangélica, né? Além da igreja evangélica, né? Por isso que eu comecei a sair da igreja evangélica e comecei a estudar sobre o espiritismo, comecei a estudar sobre o kardecista, né? Só que chegou um nível que eu falei, pronto, chega, já deu. Para mim, os livros de Allan Kardec já deu, né? Então, é uma forma da gente ver que o Kardec foi um instrumento da espiritualidade? Foi. O Kardec foi um instrumento da espiritualidade. Porém, né, eu tenho que ficar atento a tudo a respeito, né? Por quê? Porque Kardec fez toda, como eu posso dizer, toda a pesquisa. Kardec fez toda a pesquisa com as mensagens que os espíritos trouxeram, né? Fez todo aquele trâmite. O Allan Kardec, ele não era médium ostensivo, né? No livro dos Espíritos fala que todos nós somos médiums, né? Porém, tem uns que têm a mediunidade mais aflorada e outros não. Allan Kardec não tinha mediunidade aflorada, né? Ele não tinha mediunidade ostensiva. Então, ele se baseava praticamente com os fatos, né? Então, assim, hoje, nós, médiuns, né, corre um grande risco de ter uma interferência mediúnica, tá? Nós, médiuns, corre uma grande... Hoje, né, que a mediunidade, ela tá mais avançada, né? A mediunidade, ela tem evolução, né? A mediunidade, ela não fica estagnada há 2.000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 150 e poucos anos atrás, de Allan Kardec. Nós já estamos em 2024. E a mediunidade, ela tem que evoluir, né? E hoje, nós com todo esse amparo dos mentores, corremos um grande risco
tá? De termos uma interferência mediúnica, tá? Então, assim, eu estou falando no meu ponto de vista, tá? Todas as incorporações correm um grande risco de ter uma interferência mediúnica. Por que eu falo isso? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, tá? Então, assim, para uma conexão mediúnica, tem que estar tudo equilibrado, né? Tem que estar tudo nos conformes para que a conexão com a espiritualidade, com os mentores, venha de uma forma limpa, né? Então, assim, o que eu vou falar eu não estou afirmando, tá? Mas é uma forma da gente pensar. Eu estou fazendo isso aqui para a gente poder pensar, tá? Quando Allan Kardec ele começou todo aquele estudo, né, tal, lá das mesas girantes, né? Ele duvidou de início, né? Porém, né, através dos estudos dele, através do empenho dele, ele começou a ganhar fama ali no momento, né, daquilo tudo ali, naquele alvoroço, de tudo aquilo ali, ele começou a ganhar fama. Então, as pessoas que incorporavam naquela época começou a procurar Allan Kardec, né, através de cartas, né? Começou a procurar ele através de cartas. Então ele elaborou várias perguntas e começou, né, a perguntar aos mentores espirituais a respeito de tudo, tá? E ele começou a ver coerência de uma pessoa que vinha lá, pessoas que não se conheciam, começou a ver compatibilidade, as mesmas mensagens, né, ter a mesma coerência. Então ele começou a entender um pouquinho e começou a acreditar, né, na espiritualidade. Porém, os mentores, né, que trouxeram essas mensagens, os mentores não, as pessoas, os médiuns que trouxeram as mensagens, a gente não sabe até que ponto estava o emocional daquele médium, até que ponto estava aquele médium, naquele dia ele passou um estresse, passou uma raiva, passou isso, passou aquilo outro. Então, eu estou aqui com, das 23 obras, eu estou aqui com 3, tá? E do Pentateuco, que somos 3, ainda falta aqui ainda o Céu e o Inferno e o Céu e Inferno e a Gênesis, né? Então, aqui tem 3, tá? Então, assim, as pessoas, a doutrina kardecista, ela acredita que o universo, tudo que rege o universo vem apenas do Kardec. Da mesma forma que a igreja evangélica acredita na Bíblia, né? Que eu estou comendo com a Bíblia aqui, só que aqui só se resume num livro, né? Como sendo a verdade absoluta, como sendo tudo da humanidade, toda a evolução da humanidade ali naquele livro. Então, assim, não tem quase diferença nenhuma a respeito de um evangélico para um kardecista, né? A diferença é que, vamos dizer assim, o evangélico está na 3ª série e o kardecista está na 6ª série, né? Porque os costumes são os mesmos, as doutrinas são quase parecidas, né? Achando como isso tudo é verdade. Então, assim, eu particularmente, como eu vim de uma igreja evangélica, eu não consigo me encontrar nisso aqui. Apesar de ter um conhecimento, eu acho, no meu conhecimento, no meu ponto de vista, como existe muito mais do que Kardec trouxe, né? A gente pode usar isso aqui como uma base? Até pode. Mas a gente usar isso aqui como uma verdade absoluta é complicado, tá? Então, assim, eu não me vejo como um kardecista. Voltando, falando sobre a visita que eu fiz no centro espírita, né? Que é kardecista, né? Tudo muito lindo, tudo muito legal. Porém, né? Eu fui com um amigo, né? Fui com o André.
E eu perguntei ao André, cara, todas as reuniões, né? Todas as reuniões durante a semana, tudo é sempre isso aqui, não muda. Esse padrão, cara, não muda, é isso. É ali a palestra, depois o passe, depois vai lá, acende a luzinha azul. Isso, eu falei, caraca. Aí falou, tá vendo aquela ali? Aquela ali tá 40 anos aqui na casa. Eu falei, cara, 40 anos nesse mesmo padrão. Eu falei, nossa, cara, isso não é pra mim. Eu falei pro André, cara, isso não é pra mim. Eu posso até fazer as visitas, né? Como eu faço visita em várias casas. Eu faço visita na casa kardecista, eu faço visita na Umbanda, eu vou na casa de cigano. Eu gosto de conhecer, porque todas essas religiões têm um pouquinho de conhecimento. Todas, né? Por isso que eu não me vejo preso, né? Porque a partir do momento que se eu aceitar isso aqui para mim, eu vou achar que isso aqui, só existe isso aqui, tudo isso aqui não faz sentido. E faz, tá? Por quê? O universalista, ele tem uma visão ampla, tá? Ele tem uma visão mais ampla. E isso aqui, tá? Não é uma religião universalista, não é uma religião, tá? É um ponto de vista, um conhecimento a mais. Porque um dia que isso aqui se tornar uma religião, eu não vou ser mais universalista. Porque isso aqui, se isso aqui se tornar uma religião, vai entrar doutrina. E eu não quero mais doutrina para minha vida, tá? Então, assim, eu não vejo o universalismo como uma religião, tá? Por quê? Porque Jesus, quando ele veio aqui para a Terra, tá? Já existia religião naquela época. Já existia doutrina naquela época, né? Já existia doutrina, já existia tudo isso. Já existia tudo isso aqui. Então, assim, não faz coerência nenhuma. Ele veio para trazer a verdade, não doutrina e nem religião. Então, assim, a partir do momento que eu vou entrar numa religião, a partir do momento que eu vou entrar numa doutrina, não faz sentido o que Jesus veio fazer na Terra, né? Ele não veio nos salvar, ele veio nos mostrar o caminho da salvação, é diferente, né? Então, é meio controverso a gente falar de doutrina, né? Eu não sei se eu estava encarnado lá na época de Allan Kardec, né? Porém, eu não acho que ele tinha a intenção de usar isso como doutrina, né? Da mesma forma que Jesus, quando veio, né? Eu acho que ele poderia até saber, né? A respeito de tudo que ele ia trazer a se tornar doutrina, né? Pelas experiências que ele já passou. Mas, né? Como eu falei, é muito controverso, porque Jesus ele veio para cá para nos mostrar a verdade, para tirar as pessoas daquele aprisionamento que estava ali, né? Daquelas pessoas que estavam presas àquelas doutrinas, aos aqueles fariseus e tal, tá? Então, assim, Maico, eu não vejo Jesus como um Deus, eu não vejo Jesus como um ser, eu vejo ele como um irmão. Eu vejo Jesus como um ser humano, tá? Por quê? Porque foi um espírito que encarnou na Terra. Sananda é Sananda, Jesus é Jesus, tá? Embora muitas pessoas juntem as coisas, mas Sananda é Sananda, Jesus é Jesus. Jesus ele veio para cá, ele veio para cá, ele passou por todo o processo na Terra. Ele sentiu raiva, ele sentiu tristeza, ele sentiu cansaço, ele sentiu tudo que a gente sente, ele também sentiu. Ele estava num corpo humano,
né? No meu ponto de vista, apesar de outras pessoas ter visões diferentes, tá? Então, ele veio para cá um ser humano com uma missão grande para resolver, para fazer. Ele foi um missionário aqui, com uma missão linda. Mas ele não veio com tudo impresso na cabeça dele. Ele sabia que ele tinha que cumprir uma missão linda, mas ele precisava se conectar com o eu superior dele, ele precisava estudar, né? Por isso que na Bíblia, depois dos 12 ou 13 anos, ele some, só aparece mais velho, porque foi o período que ele usou para estudar, para viajar para a Índia, para estudar tudo a respeito, né? Sobre encarnação, sobre tudo, né? Então, assim, o que Jesus fez há 2024 anos atrás, Buda fez há 500 anos antes que ele. Porque Buda foi um Cristo. Então, Jesus foi lá entender tudo como Buda fez. Ele foi estudar o Cristo anterior para se tornar um, tá? Então, ele passou por todo o processo dele, passou por toda a dificuldade dele, né? Ele teve que passar pelo jejum, né? Assim como Buda também passou pelo jejum dele, né? Ele fez ali o voto dele ali de alimentar para se conectar com a espiritualidade, né? Só que é aquilo, evangélico jejua muito. Evangélico tem uma fé muito grande. Então, o evangélico, quando ele precisa de uma resposta, ele precisa de algo, ele vai lá, dobra o joelho dele e vai fazer o jejum, né? Porque é uma forma de conexão com a espiritualidade. Porém, né, lá na Bíblia fala que Jesus jejuou, né, 40 dias e 40 noites. Pode ser, né, um corpo humano, né, 40 dias sem beber água, 40 dias sem se alimentar é meio complicado, né? É um corpo biológico, né? Então, assim, o jejum, ele pode ser feito de várias formas. O evangélico, ele faz um jejum total, ele faz um jejum parcial, né? Você pode fazer um jejum, você que come carne, pode fazer um jejum de não comer carne durante um mês, um ano, algumas horas, né? É um jejum parcial. Então, é muito comum, né? Também lá os monges, também é muito comum fazer jejum. Os monges fazem jejum direto, que é um costume deles fazerem jejum, né? Só que o jejum deles não é, quando eles vão fazer aquele jejum de tempos longos, né? Os jejum que eles fazem não é dessa forma, né? Cortar tudo. Porque o próprio Buda, né? Quando ele foi para a floresta, né? Ele foi para a floresta, ele foi lá, se encontrou com alguns monges, só que eles eram muito, como eu posso dizer, me fugiu a palavra aqui. Eles eram muito, ou 880, vamos dizer assim, 880. Eles chegavam lá e faziam aquele jejum, e ensinou Buda a fazer aquele jejum total ali e tal. Então o Buda, quando ele foi lá, ele se desconectou daqueles monges que ele encontrou na floresta, ele se desconectou daquele pessoal que estava lá, foi ao encontro dele com ele mesmo, se conectar com ele, né? Ele continuou fazendo o que foi ensinado para ele, porém ele viu que era um malefício para ele, para o corpo físico dele. Então ele viu que não havia necessidade daquele jejum total. Ele precisava ser mediano. Ele precisava ser o produto do meio, né? Ele precisava ser
fazer o jejum dele, mas fazer o jejum dele pode-se dizer assim, parcial. Para quê? Para que o corpo dele, o organismo dele trabalhasse, para que ele se conectasse melhor. Então, essa foi a forma que ele conseguiu, né, segundo a história, a iluminação, né? Outra coisa, mudando, vamos trocar aqui o assunto. Depois a gente vai falar um pouquinho do universalismo, tá? Jesus, ele veio para cá e eu admiro muito, né, o papel que ele veio fazer aqui. E ele veio mostrar para a gente o nosso potencial. Ele veio nos mostrar o tão grande a gente é, né? E a gente precisa despertar esse algo maior que há dentro de nós, né? Porque o universalista, né, ele estuda o universo, ele estuda o quão grande ele é, né? Então, assim, por esse motivo, o universalismo, eu tenho uma conexão com o universalismo, porque pelo que eu vi no dia que eu fui lá naquele centro espírita, né, eles vão rumo à evolução, vão. Porém, o que eu vejo é que a rotação ele vai menor, sabe? Ele vai menor para o rumo evolutivo que nós precisamos tomar. Porque o espírita, ele vê a gente como um devedor, a gente precisa estar aqui para pagar tudo e tal. E eu acredito que a gente está aqui para desenvolver as nossas experiências, desenvolver os nossos aprendizados. Todos nós precisamos crescer. Então, tudo que se fala sobre o universalista, né, o kardecista, ele não acredita em nada disso aqui. Nada, tá? Então, nós precisamos nos conectar conosco mesmo, tá? Com a gente. Nós precisamos nos conectar, tá? Por quê? Porque imagina, tá? Isso aqui o Ricardo também falou. Só que eu vou falar de uma forma diferente. Imagina se 5 bilhões de pessoas com a mesma vibração, com a mesma sintonia, com o mesmo pensamento, vibrasse na mesma energia e se conectasse com o alto. O que será que aconteceria? Se a gente se conectasse com a nossa fonte criadora, se conectasse com o nosso eu superior, se conectasse com Deus que criou tudo, se todos nós ao mesmo tempo fizesse isso, o que será que aconteceria? É tanta energia, porque o nosso corpo é uma usina de energia. O nosso corpo é uma usina de energia. Nós temos muita energia no nosso corpo. Temos bilhões, trilhões de elétrons em nosso corpo. Imagina 5 bilhões de pessoas vibrando na mesma energia. O céu, ele se abriria. E eu acredito que nós estaríamos libertos. Tá? Porém, quem criou a Matrix, né? Porém, quem criou a Matrix, ele é muito esperto. O cara que criou a Matrix, que criou isso tudo aqui, para a gente passar por essas experiências, ele é muito esperto. Então, ele precisa nos manter preso aqui, tá? E como ele nos mantém preso aqui?
com a separação, né? Com a separação. A professora Lucilena, desculpa, Lucilena, ela fala que a pior chaga da humanidade, a pior chaga da humanidade é o separativismo. É você achar que o que você vai fazer pro outro não vai te atingir. Então, enquanto você vibrar nessa energia, você vai ficar preso na Matrix. Enquanto você vibrar nessa energia, você vai ficar como se fosse um imã aqui. Então, foi criada a religião. Porque a religião, ela ensina, ajuda, mas ao mesmo tempo ela separa. Porque nenhuma delas se entendem. Nenhuma delas consegue se juntar. Então fica muito difícil. Muito difícil. Então é por isso que eu acredito que Jesus ele veio de uma forma universalista. Ele não veio de uma forma evangélica, ele não veio de uma forma espiritualista, ele não veio de uma forma espírita, ele não veio de uma forma kardecista. Ele veio de uma forma universalista. Ele veio para unir as religiões que existiam, os povos que existiam, né? Os judeus, eles não se misturavam com outro povo, com os samaritanos. Eles não se misturavam. Eles, entendeu? Então, aqui, a Sônia está falando. Os samaritanos, eles eram judeus. Porém, eles tinham visões diferentes, não é isso? Os samaritanos, eles eram judeus. Mas eles tinham visões diferentes. Eles não, eu acho que os samaritanos, eles foram na caixinha. Pode-se dizer assim? Israel foi dividido. Norte, sul. Entendeu? Um é Israel, outro é Judá. Então, havia essa animosidade. Então assim, então isso se arrasta de lá de trás, essa separação. É a igreja evangélica brigando com a igreja evangélica. É um pastor, é um bispo querendo ser melhor que o outro. Sabe? É a igreja evangélica criticando a igreja católica brigando com a igreja evangélica. É o espírita querendo brigar com o kardecista. É o kardecista que não engole o espírita, o umbandista. Não concorda com a Umbanda. Acha que os espíritos que incorporam os pretos velhos, os caboclos, são espíritos inferiores. É muito complicada a religião. Existe um câncer dentro da religião. Que é um querendo se achar detentor de toda a verdade. O que eu estou falando aqui como universalista é o meu ponto de vista. Eu admiro muito o kardecista. Ele veio trazer um conhecimento além da igreja evangélica. Mas eu não me vejo kardecista. Eu não me vejo numa doutrina, não me vejo ali, naquele padrãozinho ali. Eu não me vejo. Eu ganhei asa, eu quero voar. Eu nasci para ser livre. Eu não nasci para ficar preso dentro de uma religião. Eu nasci para fazer o bem. Eu nasci para estudar tudo e entender um pouquinho de tudo. Porque Jesus, quando veio para a Terra, ele não veio aqui e ele não veio aqui e só foi lá só estudar lá a Torá. Jesus estudou a Torá. Jesus foi lá no Egito. Jesus foi na Índia. Jesus foi em vários locais estudar um pouquinho das religiões. Então, kardecista,
Se você for estudar sobre Jesus, você vai ver que Jesus, ele não ficou fixado numa só doutrina, numa só ensinamento. Porque se ele fosse ficar num só ensinamento, ele não precisava sair da onde ele estava para poder viajar para estudar. E tem relatos e tem escritos que ele passou pela Índia. Tem comprovações que ele passou lá pela Índia, ele estudou a Índia. Ele foi para o Egito estudar sobre os deuses, entender. Então, eu vejo Jesus como um universalista. Eu vejo Jesus como um homem falho, tá? Que errou muitas vezes, mas acertou mais que errou. Mas ele teve erros. Ele foi igual um de nós, só que 2000 anos atrás. Foi um irmão com mais evolução que encarnou na Terra e estava suscetível às leis da Terra. Só que o que ele trouxe, né, foi feito isso tudo aí que tá, essa brigalhada toda. Então é momento da gente despertar, é momento da gente abrir a nossa visão, é momento da gente se unificar, porque nós precisamos ser esses 5 bilhões com o mesmo pensamento. Um pensamento amplo que vai muito mais além. Eu posso estar errado? Posso estar errado. O mesmo pensamento que eu tinha há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, é diferente do de hoje. O que eu estou falando hoje aqui, há 10 anos atrás, eu ia achar loucura. Nós estamos em processo de evolução, de conhecimento. E tudo que eu vou vendo da espiritualidade vai me dando mais gás para estudar a respeito. Sobre física quântica, metafísica, fala sobre tudo. Então nós precisamos entender, tá? Porque o sistema, né, que vai além das religiões, o sistema que quer aprisionar a gente aqui, ele está conseguindo cumprir a missão dele, pode-se dizer assim. Porque tem uma frase que muito forte, que foi de César, né? Que ele fala assim: dê pão e circo a eles. Quando tinha lá a arena, dê pão e circo. E deixa eles se degladiarem lá. Isso aqui está sendo igual a arena na época de César. Um se degladiando com o outro. Até quando? Até que ponto? Nós estamos no mesmo barco, estamos no mesmo planeta. O nosso tempo aqui é curto. O que a gente pode chegar aí a 70, 80, 85 anos aí, estourando 90 se chegar. Olhe lá. Nosso tempo aqui é curto. E o pouco de tempo que nos resta vai ficar se degladiando um com o outro. Eu sou o detetor de toda a verdade, o que eu sou toda a luz. Todos nós temos luz e treva dentro de nós. Todos nós temos luz e treva. E precisamos trabalhar isso dentro de nós. Porque faz parte da Matrix, faz parte desse corpo.
Você sente raiva? Você sente ódio? Você sente tristeza? Você sente angústia? Isso não é da luz. Isso é das trevas. Então não existe nenhum ser na Terra encarnado pura luz. Não existe. Todos nós temos luz e treva dentro de nós. Eu sou pura luz. É de cada um. Eu tenho luz e treva dentro de mim. Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto angústia. Mas também eu sinto felicidade, eu sinto amor. Não tem como amar, servir dois deuses. Me fala quem é que é pura luz, puro amor, nunca sentiu um sentimento de tristeza. Nunca sentiu um sentimento de raiva. Pode não demonstrar. Mas tem dentro de si. Preso, tá? Então, eu vejo isso aqui, o universalismo, como uma forma de nós vermos além, tá? Por quê? Porque eu vou falar agora um pouquinho sobre o Nimrod, tá? Quem foi Nimrod? Nimrod, ele foi o bisneto de Noé, né? Ele foi o bisneto, se eu não me engano, ele foi o bisneto de Noé, tá? Então, segundo a Bíblia, que relata, ele foi o primeiro homem mais poderoso da Bíblia, tá? Nimrod, ele foi um cara fora da caixinha. Ele foi um cara muito poderoso. Ele construiu vários impérios. Ele construiu cidades. Ele construiu mansões. Ele construiu vários monumentos, tá? Nimrod, ele era um cara visionário, tá? E ele queria a unificação, ele queria a união do povo, tá? Então, assim, na época, é porque eu falo, na época, lá na Bíblia, né, os evangélicos veem Nimrod como um cara rebelde, vê um cara que não estava fazendo o que Deus queria. Então, no ponto de vista evangélico, ele estava errado. Então, assim, você estudando fora da doutrina evangélica, você vê as coisas com outras formas de visão, né? A Sônia veio de uma linha evangélica e muitas coisas que ela lê de uma forma completamente diferente da visão evangélica. E muitos evangélicos estão despertando, né? E lendo a Bíblia e vendo de outra forma, tá? Apesar da Bíblia, ela ter, segundo até a nossa amiga Glória que veio aqui, ela falou, a Bíblia ela ter passado por várias manipulações, né? Foi passado aí por mais de 400 modificações na Bíblia, tá? Para você ver, desse tempo para cá, o que a Bíblia já passou, o tanto de modificação que foi feita. Mas muitas coisas aqui, tá? São verdades. Muitas não, por poucas, né? Vamos dizer assim. Você tem que ler e entender bem, tá? Então, assim, a Bíblia ela tem aí, foi feita aí 300 anos depois de Cristo. Olha quantos anos tem a Bíblia. Quantas manipulações não foram feitas? Então, isso pode acontecer também com os livros de Allan Kardec. Vamos dizer que daqui a 1000 anos, será que vai ter o mesmo conceito? Será que os livros de Allan Kardec não vai passar por um concílio? Não vai ser mexido? Será que não corre esse risco? Né? Então, Nimrod, ele era um cara que tinha uma visão de unificar as pessoas. E uma coisa que os kardecistas eles não concordam é quando a gente fala, eles não acreditam em Javé, né? Eles não acreditam nesse Deus Javé, né? Mas também eles não explicam o motivo de ter aquele Deus vingativo, né? Então, fica meio complicado.
Javé, na Bíblia, existe dois deuses, tá? O Deus do Antigo e o Deus do Novo. O Deus do Antigo Testamento, é um Deus vingativo, é um Deus com um ego enorme, é um Deus que precisa ser reverenciado, é um Deus que precisa ter o controle. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Então, o Nimrod, ele vendo que esse Deus, ele tinha esses atributos, né? Ele se sentiu incomodado. Então, ele, recebendo alguma inspiração, ele construiu a torre, né? Que é aquela famosa Torre de Babel, né? Ele construiu aquela torre. E segundo estudiosos e segundo os cientistas que estudaram tudo, essa torre, ela chegava aí para cima de 2.000 metros de altura. Era algo monstruoso. Tinha uma circunferência absurda, tá? E cientistas fizeram todo um trabalho para entender como que essa sustentação aguentava todo esse peso. Então eles fizeram foram imitar aqueles tijolos da época para ver quanto peso aguentava e tal. Então o Nimrod, ele fez essa torre, tá? Então ele juntou todos os povos ali, todos os povos eram unidos, todos os povos se amavam, todos os povos estavam ali tudo junto, falando a mesma língua, se conectando num só propósito. E o Nimrod, ele era visto como um rebelde para Deus, para esse Javé. Porque ele tentou fazer essa torre para ele poder se conectar mais alto com a espiritualidade, com o eu superior dele. Ele tentou fazer aquilo ali. Então, Javé, ele vendo toda aquela união ali, ele vendo aquele povo todo num só visão, é o que eu falei a respeito dos 5 bilhões, tá? Se os 5 bilhões tiver a mesma visão, o céu se abre. Então, naquela época, todo aquele povo estava com a mesma visão, estava com o mesmo pensamento. Então, Javé, ele estava vendo que ele ia perder o controle daquilo ali. Então, na Bíblia diz que ele desceu. Ele desceu para ver o que Nimrod estava tentando fazer. E ele viu Nimrod como um rebelde, né? Então ele viu que ele ia perder o controle sobre aquele povo. Então na Bíblia diz que Jesus desceu e destruiu a torre. E sabe o que Javé fez? Segundo a Bíblia diz que cada um tinha uma língua. Cada um falava línguas diferentes. Cada um falava línguas diferentes, né? Falava um linguajar diferente, se pronunciava diferente. Segundo a Bíblia fala que eles começaram a se desentender. Eles começaram a se separar. Então você vê então você vê que Deus, você vê que esse Deus que estava do Antigo Testamento não queria união, não queria o bem, ele queria a separação, ele queria cada um se degladiando, cada um se separando. Então, ele viu que aquilo ali o Nimrod, ele viu aquilo ali um absurdo. Porque ele viu que aquele Deus ali não queria união. O Nimrod queria união, queria todo aquele bem. E Javé, aquele Deus de controle, ele fez o que? Ele fez toda aquela manipulação ali e cada um foi para um lado. É o que acontece aqui, ó. Será que está diferente disso aqui? Será que a gente fala a mesma língua? Será que a gente se entende? Será que as religiões
se entendem, não se entendem. Então é hora da gente, usar a cachola, tá? Falar um pouquinho sobre Jacó, rapidinho aqui, e vou falar um pouquinho rápido sobre Moisés, que a gente precisa encerrar. Eu ia falar para vocês o seguinte: se vocês tivessem um irmão, e esse irmão, vocês dois seria dono de herdeiros de um bem do seu pai. E esse irmão, se você tivesse esse irmão te passasse a perna e pegasse todo o bem, tudo para ele, tudo que vocês dois herdar juntos, ali, né, vamos dizer assim, esse irmão te passasse a perna ali. Qual o sentimento que você teria do teu irmão? Né? Porque na Bíblia fala de Jacó, né, que Jacó ele foi lá no lugar do irmão dele para pegar a bênção, para pegar lá o que seria do outro irmão. E o Jacó na Bíblia, ele é um cara reverenciado, é um cara respeitado, mas foi um cara que passou a perna no irmão. Passou a perna lá no irmão. Então você vê que Jacó, pode-se dizer assim, foi um trambiqueiro, tá? Porque ele fez algo que não é correto, né? E da mesma forma que Jacó ele fez ele burlou, né, o pai lá para poder receber a recompensa dele, né? Teve também Moisés. Vou falar um pouquinho aqui de Moisés agora, né? Porque Moisés, segundo lá, fala que Moisés foi a primeira carta, né, psicografada lá de Moisés, foi os 10 mandamentos, tá? Moisés foi um cara muito sábio, porém ele também tinha os defeitos dele. Ele servia a Javé, ele teve muitos desastres, vamos dizer assim, tá? Nas costas dele, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. O homem do bigodinho, tá? Vou falar o homem do bigodinho. Ele foi responsável por quase aí 3 milhões de pessoas, né? Todo mundo sabe. Ele ficou à frente disso. E quando ele desencarnou, para onde é que ele foi? Para onde ele foi? Vocês vão olhar e vão falar, desceu, foi para o umbral. Alguns falam que ele está preso na lua. E por que Moisés foi para o céu? Se Deus é o mesmo. O Deus verdadeiro é o mesmo. Ele servia um Deus lá, que é Javé, mas a lei que rege tudo. Alguns falam que Deus levou ele arrebatado, ele foi para o céu, mas como se ele teve tanta coisa nas mãos? Não só ele, mas muitos outros. E eu vou falar também um pouquinho sobre o animismo de Moisés. Para você ver que o animismo está aí desde lá de trás. Moisés, ele veio do Egito, né? Ele veio do Egito e ele fez os 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos é muito parecido com os mandamentos também do Antigo Egito, tá? No Antigo Egito existe as leis lá dos faraós, que eles tinham que falar essas leis para eles conseguirem pro harém deles, né?
segundo os estudiosos, fala que era 42 mandamentos. Mas desses 42 mandamentos, Moisés copiou 10. Copiou 10 mandamentos. No mandamento do Antigo Egito, eu não cobicei. O de Moisés, não cobiçarás. No Antigo Egito, o mandamento é eu não roubei. No de Moisés, eu não roubarás. No Antigo Egito, eu não matei. E no de Moisés, não matarás. Foi plágio ou não foi plágio? Foi um animismo de Moisés na época da mensagem ou não foi? É o que eu falo, nós precisamos entender tudo, não aceitar tudo de mão beijada, tá? Então, nós temos que entender que o Kardec, ele trouxe o ensinamento dele, ele trouxe, ele codificou, ele foi o codificador do espírito, das mensagens do Espírito, né? Mas se Kardec ele fosse lá na Índia, ele ia ver que tudo que ele falou já existia na Índia lá há 2000 anos atrás. Na Índia já fala de encarnação, na Índia já fala sobre karma, na Índia já fala sobre dharma, na Índia já fala sobre tudo isso. Só que na Índia eles eram mais fechados. Na Índia eles já falavam tudo sobre isso, mas quem ganhou a fama foi Kardec. Porque na Índia já trabalham com isso há milênios. Por isso que Jesus foi para a Índia. Entender sobre a encarnação. Tá? Você é o universo em miniatura. Toda energia que foi criada está dentro de você. Você é o universo. Você é o universo em miniatura. Você tem todo o poder. Jesus falou, vós sois deuses. Seja um Deus. Não seja um coadjuvante. O que eu estou trazendo para aqui, não use isso como lei. Não use isso como uma forma de uma verdade absoluta. Mas estude, entenda, faça pesquisas. Não aceite tudo de caro que vocês verem na internet. Tá? Essa é a mensagem que eu vim trazer, tá? Eu agradeço a oportunidade de trazer esse pouquinho de conhecimento aqui. Hoje é segunda-feira, hoje é 24, né? São quase 9 horas da noite, eu estou aqui para trazer essa palestra para vocês. Amanhã eu trabalhei o dia inteiro, amanhã tem mais, mas eu estou aqui me dedicando a trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Eu agradeço a oportunidade, tá, gente? Gratidão. Muito obrigado.